Bom, a conversa sobre eleição já começou faz um tempinho e 2022 vai ser ainda pior porque a gente vai ter uma Copa do Mundo, mas ela nem vai servir para interromper, né? Porque a Copa do Mundo vai ser no Catar e vai ser só em novembro. Então, o ano que vem vai ser monotemático. Então, a eleição vai ser o tema de 2022. E, Sérgio Moro, você tem uma missão árdua pela frente, porque nunca aconteceu, nunca antes na história daquele país, já que a gente está nos Estados Unidos, alguém que estava em terceiro lugar nas pesquisas venceu uma eleição. Você que oscila ali entre terceira e a quarta posição, dependendo da pesquisa, como é que você espera fazer para virar esse jogo pela primeira vez no Brasil da democracia? Tá, Beth, nós estamos bastante longe ainda da eleição, faltam 10 meses, pelo menos. A ideia é simplesmente falar a verdade, apresentar o projeto, conversar com as pessoas, fazer as propostas em relação às quais nós entendemos que conseguimos aí fazer o país avançar. É falar a verdade, basicamente. Eu acho que tem muito espaço. Uma das razões que eu acabei escolhendo colocar o meu nome à disposição foi que eu falava com todo mundo e parecia não que a gente estava indo para uma eleição, mas sim para uma espécie de funeral, na qual o brasileiro ia escolher apenas a cor do caixão. Então tem muita gente querendo alternativas. E eu entendo que eu posso ser uma dessas alternativas. Ô Moro, você apareceu em pesquisas com 18 pontos. Você está com 9, 10, por aí. Qual foi o tropeço? Houve um tropeço? Não, eu nunca me coloquei como candidato quando tinham essas pesquisas lá atrás. Isso é quando eu estava dentro do governo. Então ali a minha ação era relacionada ao que eu fazia no governo. Eu entrei no governo para, por exemplo, não, você está falando de 2020. Não, 18 sim, mas foi exatamente antes de eu sair ali do governo. E naquela época, minha preocupação nunca foi a eleição. Minha preocupação era fazer a coisa certa dentro do governo. E aí chegou uma situação, que eu até falo brincando às vezes, mas é uma coisa muito séria, que eu tinha que escolher. Ou eu fico no governo como cúmplice de coisa errada, ou eu saio e viro alvo. Eu preferi virar alvo. Aí por isso houve, né, um pouco de queda, de ataque e tal, mas eu não vou deixar de fazer a coisa certa para ficar no governo lá fazendo coisa errada e ficar com 18%. Então isso não era uma preocupação minha naquele momento. Ministro, eu te chamo de ministro, de Moro, de pré-candidato, de juiz, excelência, como é que eu te chamo? Eu falo até brincando, né, que eu tô com problema de identidade. O pessoal fala assim, ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato. Ou seja, não sou nada atualmente. Está num vácuo. Mas pode chamar de Moro, Sérgio. Eu não tenho nenhuma predileção por esses títulos. Chama de Sérgio Mário, que foi assim que o pessoal aqui embaixo identificou ele na etiquetinha quando subiu no edifício. Escreveram Sérgio Mário, não foi? Parece nome de jogador de futebol, né? É Sérgio Mário. Eu ia pedir para retificar, mas tinha uma piada envolvida ali, daí eu preferia não retificar. Essa piada nem vale a pena mais. Não, né? É muito antiga. Quando eu estava na TV Globo, no Globo News em Pauta, eu lembro que uma vez, num dos programas, a discussão era assim, quem é a pessoa que o brasileiro mais acredita neste momento, mais confia e tal? E foi unânime o teu nome. Uhum. Na época você era juiz, dizia que não ia ser candidato, e o país inteiro assim, via todo esse trabalho da Lava Jato. Agora, eu tenho conversado com pessoas assim que te tinham em altíssima conta e que se sentem traídos depois da Vaza Jato. Eles falam assim, olha, todo mundo que ele colocou na cadeia está saindo porque o processo foi errado, porque havia conversas com o Ministério Público, tomou atitudes que um juiz não poderia tomar. O que você... Assim, mas as pessoas se sentem traídas por você. Antigos eleitores que confiavam em você. Eleitores não, porque não sabiam que você viria a ser coisa, mas tinham você em altíssima conta. Naquele momento, se você se candidatasse, você certamente, provavelmente estaria eleito. Tamanha a unanimidade que tinha. Agora eles se sentem traídos por conta das denúncias da Vaza Jato. O que você diria para essas pessoas? Mas acho que tem uma percepção aí errada, mas tudo bem, a gente vai esclarecer e tenho esclarecido tudo. Inclusive, escrevi um livro para explicar tudo o que aconteceu. Vamos colocar coisas em pratos limpos. A Petrobras, ela foi roubada durante o governo do PT. As pessoas que foram processadas, aí você tinha PT, PMDB, PTB, vários partidos ali foram processados porque receberam suborno. Quem foi processado que não recebeu suborno foi quem pagou suborno.
Então a gente teve um grande avanço ali no combate à corrupção. O que teve depois é uma reação de um sistema que quer impunidade da grande corrupção. Então esses casos estão sendo anulados, não é por conta daquele negócio lá de vaza-jato ou coisa parecida, não. É o pessoal que quer a volta da impunidade da grande corrupção. Alguma coisa saiu ali que diz que teve prova fraudada, que teve prova escondida, que algum inocente foi absolvido? Não tem nada disso. Você não fez nada errado. Não fez. Na verdade, eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, porque a gente tem uma tradição de impunidade da grande corrupção no país. A gente viu todos aqueles escândalos, Lucas, né? Desde lá de trás, ainda no governo militar, depois da redemocratização, teve o caso do Mensalão, que foi um ponto fora da curva, como se diz. Depois veio a Lava Jato, que quebrou o sistema da impunidade. E o Brasil estava sendo elogiado por isso. Agora, a reação está sendo forte. Mas não é para culpar quem trabalhou pelo fim da impunidade. Quem a gente tem que culpar por esses retrocessos é exatamente quem está querendo a volta dessa impunidade. É a justiça que quer a volta, porque a própria justiça, quando você passava suas decisões, isso não era sempre aprovado numa instância superior? Sim, mas sempre houve ali algumas divisões também na justiça em relação a isso. O que existe é todo um sistema, tá, que envolve muita gente poderosa, que tem gente em vários poderes e que o pessoal também entende ali que o sistema anterior era melhor, que ninguém respondia por aqueles fatos, que cometiam por aqueles roubos e tal, e querem a volta do status quo. O que eu acredito? Que se você for perguntar para o brasileiro, para a brasileira, o que você quer? Quem roubou o cofre público? Quem roubou a Petrobras? Quem roubou lá a eletronuclear? Quem roubou tudo isso? Quem quer roubar agora? Tem o pessoal que quer continuar roubando agora. Não é só a impunidade do passado. Se você for perguntar para eles o que vocês querem, o pessoal sabe que a Lava Jato foi importante e valoriza a Lava Jato. O que você tem é um discurso de desconstrução que é absolutamente equivocado e é utilizado por esse pessoal que quer impunidade. Mas a Deixa o crítica... Caio falar aqui. Que tá. Sérgio Mário, você vai ser examinado da cabeça aos pés aqui. Eu vou começar pelos pés, antes da minha pergunta. Você está com o sapato de R$7.500? Ou eu já fiz a reportagem aqui, é o básico que se chama, né? É o Adidas, não está o de R$7.500, né? Olha, não vou colocar o tênis aqui, vai quebrar o protocolo, né? Vai quebrar o protocolo e o Cabit vai brigar comigo. Mas não, é um tênis Adidas, básico. Eu nem lembro quanto que eu paguei, mas pode assegurar que foi muito abaixo de... É um bom pisante. 7.500, né? Deve ter sido uns... Tá, mistério resolvido. Mistério bem baixo o valor. Esse escândalo está resolvido. Agora vamos à sua cabeça. Eu quero uma resposta concisa, em 3 partes. Tá bom, opa. Eu quero saber um juízo de valor eleitoral, não moral. Qual que você acha que é o ponto forte e o ponto fraco do Lula, eleitoralmente, o ponto forte e o ponto fraco do Bolsonaro, e o ponto fraco e o ponto forte do teu? Bem, começando pelo primeiro. Tá? Que é o Lula. Ruim ficar falando de adversário. Não vamos saber. Primeiro é o Lula, então. Você está falando do Não, Lula. é ruim ficar falando de adversário, né? Eu preferia falar aqui só sobre o meu projeto. Eu nem trouxe o Ciro Gomes, só 3. Você está numa boa. Não, tudo bem. Então tá. Então vamos começar. Lula. Lula. Não. O governo do Partido dos Trabalhadores teve os 2 maiores escândalos de corrupção da história. Os fatos estão lá. Tem o John Adams, né? Que é daqui dos Estados Unidos, diz lá: fatos são coisas teimosas. E ninguém nega que a história diz que você teve o caso do Mensalão, que era o quê? Esquema de suborno de parlamentares para sustento ao governo federal do PT. Depois você tem o Petrolão, que é o quê? Descrição mais sintética possível. Loteamento político da Petrobras, na qual diretores arrecadavam dinheiro para enriquecimento de políticos e financiamento ilegal de campanha de partidos políticos, durante o governo do PT. Esse é o ponto forte que você está dizendo. Não, esses são os 2 pontos. Né? Eu quero o ponto forte dele. O outro ponto, recessão de 2014 e 2016. Tá? O governo do PT. Tudo aquilo que foi construído no governo Lula, no segundo mandato, principalmente aqueles erros econômicos, desemboca lá em 2014 e 2016. Ponto forte também tem que responder? Claro. Poxa, aí tem uma dificuldade. Tem dois lados. E do Bolsonaro e o teu. O ponto forte do... Você já usou parte da resposta só para falar mal do Lula. Eu quero que você fale bem do Lula. Ponto forte do Lula. Passou bastante tempo e a memória das pessoas
às vezes enfraqueceu e esqueceu parte desses escândalos e a recessão de 2014 e 2016. Esse é o ponto forte? O ponto forte foi que ele passou bastante tempo, as pessoas esqueceram das coisas ruins? Ele não tem Parece nada que sim, aqui. porque se fosse lembrar, ele não estaria nessa situação. Mas Não, deixa ele responder. Ainda tem o Bolsonaro e ele, eu quero Só para concisamente. complementar essa parte, o governo Lula teve uma inclusão muito grande. Muita gente saiu da pobreza, da linha... Foi uma coisa impressionante. Na continuidade, Nunca o país sim. viveu isso desde a redemocratização, uma inclusão tão grande. Depois Gente, disso, esse. Depois, no governo Dilma, foi tudo com a recessão, como você falou, foi tudo. Mas ele tem um ponto forte, porque hoje as pessoas sofrem muito, miséria, muita gente voltando a vida muito difícil, e as pessoas, eu acho que o ponto forte dele é essa memória do tempo de prosperidade. A gente pode colocar assim, teve a construção de uma série de reformas durante o governo Fernando Henrique, que geraram frutos ali no governo Lula. E o governo Lula teve a sabedoria, sim, no primeiro mandato, de manter aquela estrutura. Depois do segundo mandato, aquilo foi sendo desconstruído e gerou a grande recessão de 2014 e 2016. A Bolsa Família é uma continuidade do Bolsa Escola. Tudo bem, foi expandido, esse é um mérito, sim, né? Acho que é importante. É importante, mas é algo que assim, a gente tem que evoluir para isso, porque as pessoas querem principalmente, o que é importante para as pessoas escaparem dessa armadilha da pobreza, principalmente, para deixarem de ser dependentes também do Estado. É política de emprego, é fomento da economia. Então, assim, essas políticas de transferência de renda são importantes, são relevantes, devem ser continuadas, não há nenhuma dúvida quanto a isso, mas a gente precisa mais do que isso para permitir que as pessoas escapem dessa armadilha. Às vezes uma pessoa precisa ter um tratamento de saúde para ela ter a capacitação para trabalhar, às vezes é um treinamento profissional, às vezes é uma oportunidade educacional. Então a gente precisa ter um ambiente de crescimento econômico. E se você for avaliar o governo do PT nessa perspectiva, o final dele é trágico, mesmo do ponto de vista da economia. Nos jogou numa recessão e até hoje nós não recuperamos sequer aqueles números pré-recessão. Então o Brasil vinha num momento que ele poderia ter aproveitado, dando um grande salto de desenvolvimento, e tudo deu errado no final. Você lembra as minhas perguntas? Desculpa, Não, vai lá. Agora é o Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro, primeiro, ele é o principal responsável pelo desmantelamento do combate à corrupção. Tudo bem, tribunais, Congresso não ajudaram, mas se o país vai mal... tribunais supremos, inclusive. Eu respeito muito o Supremo, tem bons ministros lá. O presidente, o ministro Fux, é uma pessoa excelente. Agora, o Supremo proferiu, parte do Supremo, algumas decisões que enfraqueceram o combate da corrupção. Mas, assim, quem que é o responsável quando o país vai mal? É o presidente, é a liderança. Não existe essa do país tá mal, mas o presidente é ótimo. Não, o país tá mal porque o presidente é ruim. Aí, primeiro, né? Transgressões éticas, desmantelou o combate à corrupção. Aí você tem a questão lá de rachadinha, aí você tem orçamento secreto. E o que ele está nos entregando? Recessão, desemprego, fome, dificuldades. Então, assim, esses são os dois pontos negativos. E o ponto forte é que ele rouba seu eleitorado. O ponto forte dele acho que o governo dele está chegando ao fim. Então, essa é a parte positiva do governo do presidente Bolsonaro. E o ponto fraco do Moro, do Sérgio Mário? Eu não devia ter falado isso, jogando contra aqui, né? Tudo bem. Olha, a gente está começando, então a gente está construindo um programa para falar com as pessoas ficam insistindo, mas só fala sobre corrupção. Não, eu tenho falado sobre todos esses assuntos, chamei um grande economista brasileiro, que a gente precisa recuperar o equilíbrio macroeconômico para a gente começar a crescer, são as condições necessárias para a gente começar a crescer. A gente tem falado nas reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa. A gente precisa acabar com esse negócio de reeleição, afinal de contas. A gente precisa acabar com aqueles privilégios, tipo foro privilegiado. Então, o ponto fraco que eu diria é que precisa falar mais sobre esses temas, né? Para falar para as pessoas o que é o nosso projeto. Para as pessoas não ficarem pensando que a gente vai falar só sobre
combate à corrupção, que é importante, que eu tenho dito, tá no meu DNA, o combate à corrupção, mas a gente tem que ir além disso. Moro, você estava falando sobre essa sabotagem que aconteceu em cima das investigações e, inclusive, falou aí, né, que tribunais foram responsáveis por isso, por esse desmantelamento. O STF disse que você foi um juiz parcial no julgamento do ex-presidente Lula. Você concorda com o STF ou você acha que o STF ainda tem muitos ministros respeitáveis e que... Porque me parece um contrassenso. O STF é legal ou o STF não é legal? Não, Tabet, aí é uma questão muito simples. A gente tem que respeitar as instituições. O que a gente tem visto pelo governo atual, esse ataque sistemático às instituições. Isso eu não concordo. Eu sou uma pessoa, era juiz, né? 22 anos, o apego à lei, às instituições, só assim a gente avança. Sem instituições fortes, o país não avança. Tem uma correlação muito clara. Agora, a gente pode criticar decisões quando elas estão erradas. Essa decisão da anulação, da condenação do presidente, do ex-presidente, veja, e ele não foi condenado por mim, foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre, foi condenado pelo tribunal em Brasília, pelo STJ. Vários magistrados condenaram. Em outro caso, ele também foi condenado. Aí, de repente, vem o Supremo, 3, 4 anos depois da condenação, e lá por vislumbrar, que eles falam lá, parcialidade, nunca teve parcialidade nenhuma. Eu nunca tive nenhuma animosidade pessoal, nunca nem ofendi lá o ex-presidente, nunca fiz nada disso. Para mim, isso foi um grande erro judiciário. Então, eu não me abstenho de falar isso. Foi um erro judiciário histórico e que nega o que aconteceu na Petrobras e que todo mundo sabe, que foi roubada durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Agora, eu não vou por isso defender que a gente ataque os ministros, que ataque o STF, tá? Veja o que aconteceu esses dias lá, o presidente da República atacando a Anvisa, porque autorizou vacinação do coronavírus para criança, né? Eu acho um absurdo o presidente atacar aí os membros da Anvisa por esse motivo. Os pais decidem se vão vacinar ou não vão vacinar os filhos. A responsabilidade é deles. Mas foi tomada uma decisão pela Anvisa que é técnica, que é com base na ciência, como outros países têm feito. Agora, atacar a instituição, atacar as pessoas, é inaceitável, e isso eu não vou fazer. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.